Olá, queridos alunos, seguidores aí do Facebook. Nós estamos aqui para comentar as questões que foram aplicadas para a prova de bacharel em Direito no cargo de analista, nesse domingo, no concurso do Ministério Público da União. Nós vamos comentar as questões de constitucional, porque muitos alunos nos mandaram questionamentos sobre alguns gabaritos que o CESP lançou. A mais polêmica foi a questão 51, na tela. Promulgação é o ato que incide sobre projeto de lei, transformando em lei e certificando a inovação do ordenamento jurídico. Esse item foi considerado errado pelo CESP e, de fato, ele está errado. Veja bem, senhores, quando um projeto de lei é aprovado pelo Poder Legislativo, a próxima etapa é encaminhar a sanção ou veto do chefe do Executivo. Por exemplo, na área federal, quando o presidente da República manifesta a sanção, ele manifesta a sua aquiescência ao projeto de lei, a sanção transforma o projeto de lei em lei. Qual é a próxima etapa? Certificar o nascimento dessa lei. E essa certificação de nascimento da lei ocorre com a promulgação. Portanto, a promulgação é o ato pelo qual se certifica o nascimento de uma lei. Essa lei nasceu quando? Com a sanção ou com o eventual derrubado do veto. Então, a lei nasceu com a sanção ou derrubado do veto. A promulgação incide sobre a lei, certifica o nascimento daquela lei. E não sobre projeto de lei, como estabelecia aí o item. Motivo pelo qual o CESP acertadamente lançou o gabarito oficial preliminar como errado, ok? A sanção, ela faz a lei nascer e a promulgação certifica o nascimento da lei. Portanto, promulgação incide sobre lei e não sobre projeto, ok? Questão seguinte, 52. É expressamente vedada a edição de medidas provisórias que versem sobre matérias de direito penal, processual penal e processual civil. Certo? Isso está lá no artigo 62 da Constituição Federal. Bom, eu te recomendo você saber quais são as matérias objeto de proibição de serem reguladas por medida provisória. Eu penso assim, ó, tem algumas matérias de direito, por exemplo, direito penal, direito processual civil, direito processual penal, direito eleitoral. Tem alguns direitos individuais, alguns direitos fundamentais, né? Alguns direitos fundamentais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Nós temos também algumas matérias relativas à organização do Ministério Público, organização do Judiciário. Matéria objeto de lei complementar, matéria que já tenha sido aprovada em projeto de lei que aguarda sanção ou veto do presidente, e matéria também que trate sobre orçamento, salvo abertura de créditos extraordinários. E por fim, matéria que tenha por finalidade fazer o sequestro ou bloqueio de poupanças ou ativos financeiros. Então o item, ele é certo. Qual foi o gabarito que o CESP colocou nesse item? Certo, né? Então tá tudo tranquilo. Vamos para o item seguinte, na tela, item 53. No que se refere à Constituição, às emendas constitucionais e aos princípios fundamentais, julgue os itens a seguir. A Constituição Federal instituiu mecanismos de freios e contrapesos, de modo a concretizar-se a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, como, por exemplo, a possibilidade de que o Poder Judiciário declare a inconstitucionalidade das leis. Certinho esse item e ele bateu com o gabarito do CESP. Por que é certo? Depois dos movimentos liberais, a maior parte dos países, né, ocidentais, a maior parte dos países democráticos, adotou a tese de separação de poderes de Montesquieu. Né? O poder deve limitar o poder. E, com base nessa concepção, a gente divide as funções do poder em 3 órgãos distintos, legislativo, executivo e judiciário, cabendo a cada um deles uma dessas funções típicas. Mas, para evitar o abuso dessas funções, há mecanismos de se frear, né, as atribuições dos outros órgãos. Por exemplo, a atribuição típica do legislativo é legislar. Mas um contrapeso a essa função típica é
permitir ao judiciário a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, né? Então, o item 53, ele está perfeito, correto, ok? Vamos para o item 54, na tela. Projeto de emenda constitucional que vise alterar o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, de maneira a abrogar a cláusula pétrea consistente na periodicidade do voto, não ofende a Constituição, já que inexiste vedação expressa de que o poder constituinte reformador abrogue cláusulas pétreas. Errado, né? Esse item é errado. Por quê? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, é um limite material ao poder, de reforma da Constituição. O artigo 60, parágrafo 4º dispõe: não será objeto de deliberação qualquer proposta de emenda tendente a abolir essas matérias que são cláusulas pétreas. Fodi você. Forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, o voto direto, secreto, universal e periódico e a separação dos poderes. Separação dos poderes. Então, não se pode fazer proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. O que o examinador coloca aí, o projeto de emenda constitucional que visa alterar o parágrafo 4º e 60 de maneira a abrogar a cláusula pétrea consistente na periodicidade do voto, não ofende a Constituição. Ofende sim a Constituição, motivo pelo qual esse item está errado. Vamos conferir o gabarito oficial do CESP, o oficial também, ela colocou ali errado, né? Então não vejo nenhum problema no gabarito que foi divulgado. Vamos para a questão 55, então lá na tela o item 55. A respeito dos direitos e garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgo os itens subsequentes. 55. Considere que Marcos, cidadão brasileiro com 20 anos de idade, pretenda se eleger na próxima eleição pela primeira vez vereador de determinado município. Tá, vereador, esse é o cargo que ele quer, né? E que seu irmão adotivo seja atualmente vereador, né, do referido município. Nessa situação, Marcos é considerado relativamente inelegível. Errado. Bom, ele quis saber se você conhecia a regra da inelegibilidade reflexa contida no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. O que estabelece esse artigo 14, parágrafo 7º da Constituição? Diz o seguinte: são inelegíveis na circunscrição dos titulares o companheiro, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, inclusive por adoção, do presidente da República, do governador e do prefeito, salvo se esses parentes e cônjuges e companheiros já tinham mandato e são candidatos à reeleição. Senhores, o Brasil é uma república. Numa república, uma das características é a eletividade, a outra é a temporariedade do mandato. Eu não posso perpetuar uma mesma família no poder executivo, porque senão isso não é república, e isso seria uma monarquia. Motivo pelo qual o artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição veda a eleição de parentes dos membros do executivo. E a questão 55 se referia a irmão, que é parente consanguíneo colateral de 2º grau, né? Mas é parente de vereador. Parente de vereador é elegível. Parente de deputado federal é elegível. Parente de senador é elegível. Quem seria inelegível, inclusive parentesco por adoção, seria os parentes dos chefes do executivo. A questão falou, o indivíduo é vereador no município, o irmão dele é inelegível? Errado. Então esse item, errado. O CESP colocou o item como errado também, então não vejo nenhuma questão aí nesse gabarito, ok? Vamos lá na 56.
A questão 56 estabelece: os direitos fundamentais de primeira dimensão são aqueles que outorgam ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, caracterizando-se na maioria das vezes como normas constitucionais programáticas. Esse item, senhores, tem que ser considerado errado. Por quê? Porque os direitos fundamentais de primeira geração são as liberdades clássicas, negativas ou formais, que realçam o direito de liberdade, a exemplo dos direitos civis e políticos, né? Os direitos de segunda geração ou dimensão são as liberdades positivas, reais ou concretas. Liberdades positivas, reais ou concretas, que realçam o princípio da igualdade, a exemplo dos direitos sociais, econômicos e culturais. Sociais, econômicos e culturais. Beleza, olha o que o examinador perguntou. Os direitos de primeira dimensão são aqueles que outorgam ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais. São as normas programáticas. Não, esses são os direitos de segunda geração, as normas programáticas aqui, ó, direitos sociais. Então não seriam de primeira, como o examinador falou, seriam de segunda. O CESP, de fato, ao analisar essa questão 56, divulgou o gabarito oficial preliminar como errado. Então eu não vejo nenhum problema nesse gabarito do CESP, ok? Vamos lá para a questão 57. Julgue os itens seguintes referentes à organização político-administrativa. 57. Caso a União edite lei que disponha sobre normas gerais concernentes a procedimentos em matéria processual, Estado da Federação poderá legislar sobre matérias específicas concernentes a esse tema. Certo. Vocês bem se recordam que o artigo 24 da Constituição Federal trata das competências concorrentes entre União, Estados e DF. Dentre os assuntos da competência concorrente, nós temos alguns ramos do direito, lembra? Puta-fé, direito penitenciário, urbanístico, tributário, ambiental em regra, financeiro e econômico, né? E aí eu gosto de alertar que direito processual não entra nessa não, direito processual é privativo da União, mas cuidado, direito processual é privativo da União, mas procedimento em matéria processual está estampado lá no artigo 24 da Constituição Federal, que é assunto da competência concorrente da União. Se é assunto da competência concorrente da União com os estados e o DF, é óbvio que os estados podem suplementar as normas gerais da União sobre procedimento em matéria processual. Isso consta lá do artigo 24, parágrafo 2º. No âmbito da competência concorrente, né, os estados podem suplementar a legislação federal sobre procedimento em matéria processual. Então, o item é certo e o gabarito do CESP também está adequado, ok? Então vamos para o item 58. De acordo com o STF, é inconstitucional lei distrital que disponha sobre bingos e loterias, por desrespeitar a competência legislativa privativa da União. Esse item 58, senhores, ele é certíssimo. Veja bem, o artigo 22 da Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. Após alguns episódios envolvendo suspeita de venda de decisões judiciais autorizando o funcionamento de bingos e loterias nos Estados-membros com base em legislação estadual, o STF adotou a súmula vinculante número 2. O que diz a súmula vinculante? Que é inconstitucional, né? A súmula vinculante 3. É inconstitucional legislação estadual e distrital que trate de sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. E o item foi claro, de acordo com o STF, é inconstitucional lei do DF que trate de bingos e loterias, certo? Isso está de acordo com a súmula vinculante do STF, ok? E o CESP considerou esse item como certo, então nós não tivemos problema também nesse gabarito do CESP. Vamos para a questão 59, por favor. Com base no que dispõe a Constituição acerca da administração pública, julgue o item seguinte. Considere que o valor nominal da remuneração global de determinado servidor público que recebia determinada gratificação tenha sido reduzido após a instituição do regime remuneratório de subsídio.
Nesse caso, o servidor não tem direito à continuidade do recebimento da gratificação, pois, de acordo com o STF, não existe direito adquirido a regime jurídico. Aqui há alguns probleminhas, senhores. Qual é o problema? Bom, de fato, o STF tem o posicionamento de que não existe direito adquirido em face de regime jurídico. Agora, embora não exista direito adquirido em face de regime jurídico, de lei que modifica regime jurídico, tem um problema. O STF entende que se você recebia uma remuneração X e houve uma modificação nesse sistema remuneratório, você faz jus a continuar recebendo aquele valor, né? Pode até ser extinta uma gratificação, pode até se aumentar algumas das parcelas que fazem parte da sua remuneração, ou até diminuir, mas vamos ter que aumentar o valor fixo, porque você não pode gerar diminuição na remuneração, porque a remuneração do servidor seria irredutível. Então, portanto, eu entendo que o item está errado, né? Porque ele colocou aí que, nesse caso, o servidor não tem direito à continuidade e ele teria direito. Então, eu acho que está errado na palavra não. Então, é só marcar ali errado, ok? E com base na questão 60, vamos lá na 60, para a gente terminar essa correção. Julgue o próximo item relativo ao Poder Judiciário, funções essenciais e justiça. 60. Considere que determinado sindicato pretenda ajuizar ação possessória para garantir o livre acesso de empregados e clientes às agências bancárias fechadas devido à greve realizada por empregados de um banco privado. Nessa situação, de acordo com o STF, a competência para julgar a ação é da Justiça Comum Estadual, por se tratar de matéria concernente ao direito civil. Pode até parecer que é direito civil, né? Porque é uma ação possessória para livre acesso de empregados e clientes às agências bancárias, só que aqui não é relação civil, aqui tem relação de direito trabalhista, direito do trabalho. E se é do direito do trabalho, então quem julga isso é a Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Inclusive, senhores, isso está na súmula vinculante número 23 do STF, dizendo que essa competência nessa ação possessória é da Justiça do Trabalho, ok? Essas são as minhas considerações acerca do gabarito oficial, né? Uma aluna havia me questionado o primeiro item, achando que o item era verdadeiro e que o CESP havia dito que era falso. Eu entendo que está tudo corretinho, tudo bem? Agora, na prova de técnico, nós corrigimos ontem no Facebook, fizemos, aliás, no próprio domingo, fizemos alguns comentários, depois algumas retificações, acrescentando uma possibilidade de recurso em outro item, né, que está fora do edital, né, e aí está lá por escrito para vocês que queiram acessar, tá? Muito obrigado por acessarem a minha fanpage e analisarem aí comigo essas questões de analista. E muito obrigado também ao Estúdio Omnia, que a convite do professor André Lopes, que é o proprietário, né, me cedeu aqui os estúdios para a gente fazer essas correções. Até a próxima e continuem lá compartilhando as coisas do Facebook. Um abraço.